Da paz do Senhor, amém? Amém. Quero dar graças a Deus primeiramente por estarmos aqui, primeira reunião do ano, né? Muito feliz. Deus formou esse grupo, é um grupo ainda recente, né? Mas eu creio que o Senhor tem um propósito na vida de cada um aqui, né? Queria agradecer a presença de Renata, muito feliz por ela ter vindo hoje, né? Eu divulguei a artezinha, né? Que ela curtiu, estou muito feliz por ela estar aqui. Também nossa irmã Tana, que está conosco, né? Faz falta desde a escola bíblica infantil. Então, Deus abençoe grandemente a vida de vocês e a vida de todos aqui. Então, só corrigindo, Paulo, a gente não vai entrar no namoro cristão ainda. Não. Falta um aqui a gente estava, para vocês que chegaram, a gente está estudando o jovem cristão e a sua vocação. E faltou um estudo, faltou só uma parte aqui, que a gente vai terminar aí e a gente vai entrar no namoro cristão, né? Então, hoje a gente vai finalizar esse estudo falando sobre o sentimento do jovem, né? O último aí. Então, a Bíblia fala, né, que o jovem tem que ter cuidado, porque as paixões são fortes, né? E aí, hoje a gente vai ver o que é que o jovem ele deve sentir, qual deve ser o sentimento do jovem e o que o jovem não deve sentir, né? Então, essas duas interrogações aí. Então, ele vai começar falando aí, em Gênesis capítulo 13, versículo 8, aí na apostila. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos, né? Então, a gente vê aí que Abraão, ele fala que não é para haver contenda, nem entre ele nem os pastores dele. Então, qual a primeira coisa que o jovem cristão, que não deve ser o sentimento do jovem cristão? A questão da contenda. Então, o jovem não deve criar contenda no meio da igreja, nem entre os irmãos, nem em lugar nenhum, nem situação de conflitos, nem brigas. Então, não deve ser isso o sentimento do jovem, né? Como Abraão fala, sem contenda, né? Mas aí, o que é que deve ser o sentimento do jovem, né? Abaixo a gente vê aí. O jovem deve ter a sensibilidade e a delicadeza de sentimentos, visando o bem-estar moral e espiritual da igreja. Então, o sentimento do jovem, ele deve ser na sensibilidade. O que é uma sensibilidade, né? Aí a gente pesquisando aí o significado na Bíblia, fala que é uma virtude que se origina do caráter de Deus. E como é o caráter de Deus? Amoroso, compassivo e atento às necessidades dos seus filhos, dos demais. Então, esse sentimento que a gente deve ter de delicadeza, né? E sensibilidade. Delicadeza vai falar mais na frente. Então, o jovem, ao falar, ao agir, ele deve ser sensível tanto com os irmãos que estão dentro da igreja, como os que estão fora, né? Porque principalmente os que estão fora vão ver o amor de Cristo em nós. Então, a gente tem que resplandecer esse amor na forma que nós agimos e que nós falamos também, né? A outra coisa que ele fala aí, né, é delicadeza. O que é a delicadeza, né? É uma qualidade que transmite suavidade e cuidado nas ações e palavras. Então, o jovem, quando ele for falar, quando ele for agir, ele tem que ser delicado, né? Ele tem que ter o sentimento de delicadeza, nesse sentido, de ser suave, né? De não ser ignorante, de não ser soberbo, mas falar com gentileza, falar com delicadeza, né? Em suas palavras e suas ações. Por quê? Na verdade, para quê? Qual o objetivo disso aí? De ter o sentimento de sensibilidade e delicadeza? O bem-estar moral e espiritual da igreja, né? Então, o jovem tem que ser exemplo dentro da igreja, né? Tudo para a obra do Senhor e também para ajudar na vida espiritual dos demais irmãos. Aí abaixo fala aí, né? Quais devem ser os sentimentos do jovem, né? Primeiro aí fala sentimentos de paz. Abram a Bíblia em Gênesis capítulo 3,
13, versículo 8 ao 9. Capítulo 13, versículo 8 e 9. Leia, Paulo, por favor. Pode achar? 13. Então a mãe lhes falou: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Então, mais uma vez, a gente vê essa palavra aí de Abraão, né? Que a gente não deve gerar contendas, não deve ter conflito entre os irmãos e nem na igreja, né? Porque o nosso sentimento deve ser o quê? O sentimento de paz, né? Jesus é a paz verdadeira, né? Ele é o único que tem a paz que o mundo não dá. Então, essa paz, ela também deve estar nas nossas ações, né? Na nossa fala, em nossos pensamentos, né? E no lugar onde a gente estiver, a gente tem que exalar essa paz também. Então, o nosso sentimento como jovem deve ser de paz, né? Não de gerar conflitos, nem brigas, nem intrigas, mas de paz. Assim como Jesus é a paz, né? Bom, o segundo sentimento aí é a humildade. Então, abram aí Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 8. Você pode ler isso? Sim, posso. Tem aqui, amor, vai ficar. É 5 a 8. Capítulo 2, versículo 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, aí nessa palavra, a gente pode ver a humildade que Jesus teve, né? Quando fala aí, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, né? Eu acredito que seja Paulo vai exaltar. Haja em vós o mesmo sentimento. Que sentimento? Que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, Cristo, em momento nenhum, quis ser igual a Deus. Em momento nenhum, ele quis ocupar o lugar de Deus, né? Como Satanás fez. Não, o que ele fez? Ele aniquilou-se de si mesmo, ele esvaziou-se de si mesmo e veio o quê? A ser servo, que é o que nós devemos fazer. Então, ele jamais quis tomar o lugar de Deus, mas ele veio a ser servo, fazendo semelhante aos homens, né? Tanta glória que o Senhor teve e ele escolheu ser semelhante aos homens para poder nos salvar, né? A gente vê um amor tão grande. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então a gente pode ver a humildade que Cristo teve, em não querer em momento algum ser igual a Deus, chegando a ser servo, né? E permanecendo obediente, sofrendo tudo, até a morte de cruz. Então essa é a humildade que a gente deve ter. A gente
pode perceber que em momento nenhum Jesus se achou, Jesus foi soberbo em momento nenhum. E assim nós devemos ser também humildes, né? Obedientes, servos. Esse é o sentimento do jovem, que o jovem deve ter. Depois aí no terceiro, deve ser o que? O sentimento de amor. Abram aí em Romanos, capítulo 5, versículo 6 a 8. Amém? Amém. Você pode ler, Ana? Achou aí? Romanos 5, versículo 6 a 8. Porque Cristo está em nós ainda, estando em nós ainda fraco. Morreu o seu tempo pelos ímpios. Até quando? Até 8. Porque apenas alguns morrerá por injusto. Pois poderão ser que pelo bom alguém houve morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso aí, então, o salmista vai falar, né, que por um justo, né, pode ser que alguém ouse morrer, né, por um justo. Mas, por um pecador, por um ímpio, somente Jesus foi capaz de morrer, né? Somente Jesus foi capaz de descer da sua glória para dar a sua vida por nós. Então, esse é o grande amor, né? Como falei no versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? O único capaz de dar vida por pecadores que não valiam nada, né? Porque nós somos falhos, né? E depois que o pecado entrou no mundo, tudo se tornou, né, corrupto. Mas o Senhor olhou para nós com olhos de amor, né? Um olhar de amor. E aí Ele foi capaz de dar sua vida por nós. E assim nós devemos também ter esse sentimento de amor que Ele nos chama a ter, né? Aí o último sentimento fala sobre o progresso da igreja. Abram aí Neemias, capítulo 1, versículo 2 ao 5. Neemias, Novo Testamento. Olha o sumário. Eu sei que ele está. Capítulo 1. Então, Neemias capítulo 1 vai falar assim, vou começar a ler do versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Atalias, e sucedeu no mês que Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria
e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então a gente vê aí o cuidado que Neemias teve pelo progresso da igreja, né? Esse é o sentimento que a gente deve ter. Ao ver, né, primeiramente ele perguntou, né? Aí no versículo 2, como é que estavam, né? Os irmãos que tinham escapado do cativeiro, né? E como é que estava Jerusalém. E ele, ao saber, né, que esse povo ele estava na miséria, que era o povo também que ele fazia parte, e desprezo, né? Ele começou a orar, a jejuar e orar, suplicando a Deus, né, que tivesse misericórdia. Então, Neemias ele pensou no progresso da igreja, ele pensou como é que a igreja estava e o que ele podia fazer para poder a igreja melhorar. Então, esse deve ser o nosso sentimento, né? E pensar pelo progresso da igreja, o que a gente precisa fazer, né? Para a igreja crescer, né? Para a igreja melhorar. Então, como Neemias fez, né? Sempre orando e jejuando. E aí, no finalzinho, ele vai falar assim, né? Que são outros sentimentos, né? Outras coisas que a gente deve fazer, né? Perguntar pela igreja, né? Ouvir o resultado da igreja, sentir a necessidade de sentar, chorar pela igreja, lamentar pela igreja, jejuar em favor da igreja, orar pela prosperidade da igreja, contar a Deus o que ocorre na igreja. Então a gente pode ver aí que são todos verbos, né? Perguntar, ouvir, sentir, chorar, lamentar, jejuar, orar, contar, tudo isso pela igreja. Então nós estamos aqui em favor da igreja de Cristo. Nós somos também igreja do Senhor e devemos zelar por ela, né? Devemos sempre orar, jejuar, estar preocupados como os irmãos estão também na fé, estar preocupados em ajudá-los, né? Estar sempre, né, fazendo em serviço da obra do Senhor, porque tudo aqui é para Ele, né? Por Ele e para Ele são todas as coisas. Então esse é o sentimento do jovem, né? Só recapitulando, que seja de delicadeza, que seja de sensibilidade, sentimento de paz, de cuidado, de amor e de estar sempre preocupado com o progresso da igreja. Então esse aqui é como nós devemos, né, fazer e como deve ser o nosso sentimento. Amém? Amém.